Então, boas-vindas a esse nosso módulo de transmissão transgeracional de traumas, a verdade inter e transgeracional. O que quer dizer, o inter é aquilo que passa de uma geração para a outra, e o trans é quando nós consideramos um salto entre uma geração e outra, né? Ou, no mínimo, uma. Pode ser duas, né? De bisavós para bisnetos, por exemplo, e assim por diante. Vou seguir por aí, eu não consigo saber bem os números, tem o tátara, não sei das quantas, aí já começa a ficar, né, uma nomenclatura menos usual. Mas acho que uma pergunta inicial é o para quê desse curso, né? Em que esse curso pode agregar à prática clínica de vocês? E as respostas, a resposta não é única, são várias respostas. E uma delas é que, na verdade, a pergunta talvez devesse ser o contrário. Por que não já ter esse curso como um ponto de partida? Porque, afinal de contas, né, uma colega que já comentou a respeito da experiência dela na prática sistêmica, nós somos fruto de uma historicidade, nós temos uma inserção familiar, cultural, histórica, e somos o produto final disso, bem ou mal, para melhor e para pior. Para melhor porque nós somos sobreviventes e nós somos, portanto, representantes de todos esses que ficaram para trás, né? Somos os que, de certa maneira, nós carregamos aqui uma bandeira, um emblema, até pensando em termos de históricos, né? Aquele estudo da heráldica, né? dos escudos de família, aqueles desenhos que marcam esses escudos familiares, e de certa forma somos os portadores desses escudos aqui, né? Desses símbolos familiares. E essa é a parte positiva de nós sermos, portanto, um sinal de vitória dessa família, desse conjunto de familiares que, bem ou mal, fizeram o melhor possível para que nós estivéssemos aqui. E a parte negativa é que nós pagamos o preço de pertencer a essa família, porque todas as famílias apresentam suas dificuldades, seus obstáculos, suas lutas, seus conflitos internos e, com frequência, seus segredos, seus acordos internos, ocultos. E isso tem um preço, e isso faz com que nós também sejamos o fruto disso, né? Assim como, mais diretamente, uma transmissão genética que faz com que alguns de nós sejamos mais propensos a certas doenças e não a outras. Portanto, um legado genético. Também podemos falar de um legado psicológico, de um legado emocional. E assim como na genética, muitas vezes, só lá para adiante é que nós vamos descobrir qual é aquela doença que paira sobre essa família, que condena esses familiares. Me veio aqui à mente a história da família real da Rússia, os Romanov, né, que tinham os filhos sofrendo de hemofilia, né, os meninos. Como havia uma certa linhagem que se repetia. De forma semelhante, nós também podemos dizer que, psicologicamente, à medida que nós crescemos, podemos nos dar conta de certas histórias familiares que interferem no nosso jeito de ser, na nossa organização psicológica, na nossa estruturação de identidade. Por acaso, eu tenho uma colega da Alemanha que me enviou hoje um link com uma história de transmissão intergeracional de trauma, já que na Alemanha esse tema é mais estudado, tendo em vista as catástrofes de guerra que ocorreram e como que as famílias sobreviveram e se reorganizaram em função disso. E é um artigo que fala exatamente de um rapaz que aos 20 e poucos anos conseguiu, meio que por acaso, na leitura de um artigo de uma revista semanal, identificar a foto do avô, que foi um sobrevivente de campo de concentração. E conseguiu, por meio desse acaso, encontrar o pai dele. E
E ele relata o quanto que antes desse momento, ainda na sua fase mais de adolescência, início de vida adulta, apresentava uma série de sintomas de angústia, de medo, de ser aniquilado de alguma forma, de ter depressão, de ser muito agressivo com as pessoas, de ter uma sensação muito profunda de vazio, de falta de sentido. E como isso não combinava com o ambiente no qual ele estava inserido. E que depois que ele conseguiu recuperar mais detalhes da sua história familiar, principalmente do pai e do avô, que o avô foi, na verdade, quem ficou internado, né, no campo de concentração, que ele conseguiu achar mais sentido, encontrar mais lógica para essas reações aparentemente descabidas e desencontradas em relação ao seu ambiente mais imediato. E, de certa forma, à medida que nós, terapeutas, começamos a entrar em contato com pacientes que buscam ajuda, que buscam consultório com a queixa de estresse pós-traumático, podemos, com uma certa clareza, identificar a fonte desse sofrimento e, com frequência, a elaboração desse conteúdo, ou na nossa linguagem mais do EMDR, o reprocessamento dessa experiência, dessa vivência, desse evento traumático, é suficiente para que a pessoa se sinta mais integrada, mais em paz consigo mesma. E nós temos aquela sensação de dever cumprido, mas que alguns outros nós observamos que não reagem da mesma maneira e que, na verdade, apesar do nosso trabalho de nós conseguirmos localizar bem aquela queixa que a pessoa traz, a fonte dessa queixa, né, e associá-la a um evento traumático, trabalhar, reprocessar esse evento traumático. Mas em vez de a pessoa se sentir mais tranquila, mais relaxada, ela às vezes é tomada por mais apreensão, como se na verdade nós tivéssemos descortinado um determinado nível de informação, mas que aí aparece outro, né? E é uma observação que nós fazemos também com frequência em relação ao tratamento em geral, de quanto à medida que o trabalho avança e a pessoa consegue integrar melhor a sua história pessoal a uma narrativa autobiográfica, que isso faz com que ela consiga acessar novos níveis, novas etapas, como se houvesse uma mudança de fase, e aí ela consegue se dar conta de que existe mais, que seja mistério, ou mais perguntas não respondidas, né? E é exatamente essa integração inicial que proporciona a essas pessoas, a alguns desses pacientes, a motivação e a coragem para prosseguir e para se fazerem essas perguntas. Se eu já melhorei daquilo que eu supunha ser a fonte do meu desconforto, por que eu ainda me sinto desconfortável? De onde vem isso? Onde que estaria essa resposta? E nós, por meio do nosso método de trabalho, a partir da nossa sequência de passos de investigação sistemática desse histórico individual em busca de explicações, de conexões que justifiquem essa ligação entre presente e passado, ou em relação a essa queixa do presente, qual é a fonte possível do passado. Muitas vezes vamos avançar com essa pessoa numa direção mais indefinida em relação ao seu passado. E essa pessoa, apesar de se checar, se conferir ou conferir a sua história, muitas vezes não encontra uma resposta mais evidente, mais satisfatória, né? Isso nos deixa num lugar de uma certa confusão e nos deixa num lugar de termos que ampliar o campo das nossas hipóteses, né? Então, se, por exemplo,
a pessoa faz uma pergunta a respeito do seu desconforto, né? Observando esse seu meio ambiente, esse ambiente no qual ela está inserido, familiar, profissional, cultural, social. E se nós encontramos ali ou ligado em relação a esse ambiente atual, um determinado passado, onde uma experiência traumática aconteceu. Se nós conseguimos fazer essa identificação, estabelecemos uma conexão mais clara entre o presente da pessoa e o seu desconforto e esse passado. E à medida que esse passado for reprocessado, que ele for mais elaborado, essa dificuldade se dissipa. Mas se nós tentamos encontrar essa fonte, essa origem, e não conseguimos, e aí, como é que nós fazemos? Nós temos algumas outras opções. Uma opção pode ser que esse paciente apresenta um quadro mais pronunciado de dissociação. E o que significa isso? Isso quer dizer que essa pessoa se encontra com menos acesso em relação à sua história pessoal. Ela se encontra mais alijada desse contato com o seu passado, porque ela tenta alcançar o passado e nessa tentativa o que ela encontra é um vazio, uma parede em branco, uma tela em branco. As tentativas, portanto, de alcançar esse conteúdo esbarram em lugar nenhum. E conforme eu já comentei, só para avançar um pouco mais nesse esclarecimento, ou reiterar esse esclarecimento, se a pessoa consegue alcançar algumas dessas recordações e trabalhar isso e se permitir essa integração, como nós estávamos até comentando aqui ainda mais no início, com uma atitude mais de observação, uma atitude de não reatividade, uma atitude que seja mais uma atitude mais mindful, né? De observar sem reagir, sem lutar contra ou sem forçar as coisas. Isso faz com que gradativamente exista um pouco mais de afrouxamento dessas defesas, um pouquinho mais de flexibilização dessas defesas e a pessoa começa a se recordar de outras coisas que inicialmente não estavam ali aparentes. E pode até ser eventos da própria infância ou da história de família que a pessoa até meio que sabia deles, mas não havia ainda feito essa conexão de que esse evento aparentemente isolado teria um impacto na sua vida pessoal. Um exemplo simples em termos de transmissão intergeracional. É o que nós observamos com frequência em casos de fobia. E a pessoa tem medo de escuro, medo de altura, medo de lugares abertos, pessoas estranhas, não sei. Certos medos. E o que nós observamos, à medida que nós ampliamos esse campo de observação, é que no sistema familiar, outras pessoas também têm medo. E que, de certa maneira, medo é um tipo de emoção que serve como unificador entre os membros dessa família. Portanto, se nós ficamos com a nossa atenção muito voltada exclusivamente para a história individual da pessoa, o que vai acontecer? Perdemos a oportunidade.